Fala, meus queridos! Belezinha? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha. Seja membro dessa bagaça. Abençoa aqui esse canal que eu te abençoo, tá vendo? Tamo junto? Vamos pro nosso vídeo, cara. Pô, Bahia... Cara, povo baiano, né? Minha mãe é baiana, eu gosto do povo baiano. Que gente maneira. O Bahia sempre ajudando o Fluminense. Já explico o que tá acontecendo. Antes de... Cara, eu fui fazer análise, eu assisti, com duras penas, assisti o Al Ittihad metendo 3-0 no time da Nova Zelândia. Eu já adianto para vocês que se fosse, vamos citar aqui um time pequeno do futebol brasileiro, um Botafogo, um Vasco, cara, fazer uma frentezinha com o time do Al Ittihad. Porque esse time da Nova Zelândia, chamado Auckland, que time ruim, mano. Que os caras jogaram 90 minutos sem dar um chute, Thiago. Não, no primeiro tempo não tinha como os camaradas fazer alguma coisa, porque o Al Ittihad chegou para matar, né? Chegou para resolver o problema. Era ataque atrás de ataque, 9 grandes chances, 3 gols, 3-0. Quem fez os gols do time foi o Romarinho, o Benzema e o Kanté. O Romarinho fez aos 28, o Kanté aos 33 e o Benzema aos 40. Não dá para analisar um jogo desse, meu irmão. Não tem como. A diferença técnica é absurda, é um abismo. Os caras na Nova Zelândia praticam outro tipo de esporte. Não dá para comparar com o Kanté, com o Fabinho, com o Benzema, Romarinho. Tal de Coronado, camisa 10 lá do time do Al Ittihad, é o cara que organiza todo o meio de campo. Se enfrentar eles, que eles ainda tem mais um jogo, né? Eles vão pegar o Al Ahly do Egito, que aí o Al Ahly vai bater de frente com eles. Mas o tal do Coronado, ele bate falta, ele bate escanteio, a bola parada é com ele organiza o meio de campo, ele constrói as jogadas. O Kanté já é aquele volante que sai mais um pouco, se aproxima mais da área. Aquele volante, como posso dizer assim, tipo devido às proporções, né? Um Martinelli, um jogador que se aproxima da área, quase um 8 ali, o Kanté, joga pra caramba. O Romarinho se movimentando de um lado por outro, trazendo perigo, cai na esquerda, cai na direita, parece até o Arias, o posicionamento ali do Romarinho. O Benzema é um baita de um centroavante. Não foram testados, a gente não sabe qual é o setor, como é que é o setor defensivo do Al Ittihad, porque não foram, cara. Os caras foram dar o primeiro chute deles a gol aos 45 minutos do segundo tempo. O primeiro tempo, para mim, foi um massacre, ataque contra a defesa. O profissional jogando contra o infantil. Aí no segundo tempo, o Al Ittihad poupou a galera. Não, vamos diminuir, vamos tocar a bola, vamos dar a bola para os caras. Só vamos na boa. Foi isso que o Al Ittihad fez. Depois ele começou, tirou o Romarinho, tirou o Kanté, depois tirou o Coronado, poupando os jogadores. Não havia necessidade de correr. A diferença era tão grande, eles tinham feito 3-0 no primeiro tempo, para que se desgastar? Não é? Não tem como avaliar Al Ittihad 3 e Auckland 0, porque a diferença técnica é absurda. Vou esperar ver o jogo contra o Al Ahly. O Fluminense tem interesse no zagueiro do Benfica. Eita, Lele, Fluminense no mercado da bola, mas tem um probleminha aí que eu vou falar para vocês. Ó. Segundo o jornalista Ekrem Konur, esse cara é internacional, sabe de tudo aí de transferência, o cara acerta mais do que erra. O Fluminense tem interesse no João Vitor, de 25 anos, formado no Corinthians. O João Vitor viria para o Fluminense por empréstimo, zagueiro vindo por empréstimo. Jovem, né? 25 anos. O Botafogo, Futebol e Regatas e o Galo, Atlético Mineiro, também querem um zagueiro. Também fizeram sondagens pelo jogador. O Corinthians vendeu esse jogador ao Benfica em 2022. Aí começa o problema. O Corinthians vendeu para o Benfica, ele chegou lá no Benfica, não agradou, foi emprestado ao Nantes da França, o Nantes devolveu, ele voltou para o Benfica nessa temporada de 2023. O problema é o seguinte, ele pouco jogou nesse retorno dele ao Benfica, teve apenas 2 partidas e foi afastado pelo treinador Roger Schmidt, técnico do Benfica na temporada. No dia 2 de outubro, tem uma matéria no site A Bola, nos sites portugueses, que ele foi afastado por motivos disciplinares. E um dos motivos era a falta de empenho nos treinamentos. É esse jogador que o Fluminense está interessado. Ele deve jogar muita bola, porque, amigo,
Foi para o Benfica, não deu certo, foi emprestado para o Nantes, voltou para o Benfica, foi afastado por problemas disciplinares, porque se empenhava muito pouco nos treinamentos. Vamos ver. O Fluminense está interessado, Botafogo e Atlético Mineiro também querem um jogador. Está na mira do Fluminense, João Vitor, ex-jogador do Corinthians, formado no Clube Paulista. Aí o agradecimento ao povo baiano, principalmente ao Rogério Ceni, ao time do Bahia, que já levou o Gabriel Teixeira, levou o Iago Felipe, levou o Marcos Felipe, está contratando um monte de jogador do Fluminense. E principalmente uma menção aqui ao ex-goleiro e treinador do Bahia, o senhor Rogério Ceni. Que pessoa fantástica. A pedido do Rogério Ceni, o Bahia deve exercer a opção de compra de David Duarte, aquele zagueirão altão que veio do Goiás para o Fluminense. Ele foi para lá, o Bahia fez uma campanha mequetrefe, se livrou do rebaixamento na última rodada, e nessa reta final do Campeonato Brasileiro, o David Duarte era o zagueiro titular do Bahia. Parece que ele agradou o Rogério Ceni, alto, né? Dizem que ele tem boa técnica. Ele está emprestado até o final desse mês de dezembro, né? Eu conto ou vocês contam? Ele está emprestado até o fim deste mês, fez 22 partidas pelo Bahia e foi titular na reta final do Brasileirão. O Bahia se livrou do rebaixamento na última rodada. O Fluminense recebeu R$500 mil pelo empréstimo do jogador, e a opção de compra que o Bahia vai exercer para ficar com o jogador em definitivo não foi divulgado na época do empréstimo ao Bahia e nem foi divulgado agora. É um mistério saber quanto o Bahia vai pagar pela contratação do zagueirão David Duarte. Esse não volta mais para o Fluminense, vai ficar por lá. Mas o Bahia não parou por aí. Ele continua ajudando o nosso Fluminense Futebol Clube. Ele está interessado também. Isso aqui já é uma informação do jornalista Jorge Nicola, ou Jorge Nicola, como assim você preferir. O Bahia também quer o volante Caio Vinícius. David Duarte, o contrato dele termina no final do mês. Eles vão exercer a opção de compra, vão ficar com o jogador, bibibobobó. Já o Caio Vinícius, que já foi emprestado pelo Fluminense algumas vezes, por Goiás, o Atlético Goianiense, já rodou isso tudo aí, nunca se firmou no Fluminense, está sempre sendo emprestado. Diferente do David Duarte, que ainda tem contrato longo com o Fluminense e vai exercer a opção de compra para ficar com o zagueiro. Já o Caio Vinícius não, ele vai ficar livre no final desse mês. E ficando livre no final desse mês, o Bahia vai levar o jogador de graça. Aí eles se interessaram pelo volante do Fluminense, o Caio Vinícius. O contrato dele termina esse mês com o Fluminense, vai ficar livre no mercado e o Bahia já é o primeiro disposto a abraçar o jogador volante Caio Vinícius, passagem pelo Goiás, Fluminense, Atlético Goianiense. Então Caio Vinícius é outro que vai ter o seu contrato encerrado com o Fluminense e vai seguir por outra agremiação do futebol nacional. E eu vou ficando por aqui, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Meu agradecimento ao povo da Bahia e até o próximo vídeo.